O Acritica.com de hoje entrevista o vereador Valdemir José, do PT, que está exatamente nessa fase de discussão de mais uma pressão em torno do problema do transporte coletivo na cidade. Agora, a dúvida já que não existe aí uma base legal para uma exigência de uma ação pública, qual é o objetivo de recolher assinaturas da população nesse momento? Então, Álvaro, bom, no caso aqui, nossa boa tarde, né? Mas, Álvaro, o problema aqui nosso é o seguinte: o nosso regimento da Câmara, ele não prevê que uma CPI ela seja acionada pela população. No entanto, a base legal para a CPI do transporte nós já temos. Nós temos 14 assinaturas de vereadores na Câmara Municipal. Então, nosso problema não é legal. O nosso problema é de sensibilização dos demais vereadores no sentido de instalar a CPI. Então, nosso abaixo-assinado, a necessidade agora é de demonstrar para os demais vereadores que uma CPI é um apelo da população. E por isso a gente está fazendo o seguinte: no regimento interno da Câmara existe duas formas que se aciona o Legislativo, para que uma proposta para o Legislativo. A primeira delas exige-se 1% para um projeto de lei e 5% dos eleitores da cidade de Manaus para se fazer um projeto de emenda à LOMAN. Então, isso daria em torno de 55 mil a 60 mil assinaturas. E esse é o objetivo de vocês, então? Conseguir, através de uma quantidade mínima aí, exigida por lei, fazer uma emenda à lei orgânica do município, é isso? É isso. Na verdade, o nosso objetivo é pelo máximo, na verdade não é nem pelo mínimo, porque nós estamos exatamente querendo o máximo que o regimento interno da Câmara prevê. O máximo que ele exige. É 5%. Então, no nosso caso, nós estamos atrás de 5% do eleitorado de Manaus votando, mostrando que está sensível e que deve fazer uma CPI no transporte na cidade. Quer dizer, agora, o que nos intriga, e eu acho que boa parte da população tem o mesmo sentimento, é de que esse é um problema crônico, recorrente, né? Nós já acompanhamos vários prefeitos que se propõem a resolver. Não é incomum, por exemplo, você vê nas campanhas eleitorais todo mundo trazer à tona o problema do transporte coletivo como uma possível solução mirabolante, né? E a gente está encerrando mais um mandado aí, mais um período de um outro prefeito, que já foi prefeito antes, mas tivemos um outro prefeito também, e que, na verdade, o que a gente sabe é que são as mesmas empresas, nas mesmas condições, muda-se apenas a carcaça, e enfim, e gera realmente essa celeuma em torno do problema que não se resolve. O senhor acha que mais uma CPI ou mais parar para discutir isso na Câmara pode ter alguma solução, ou o problema, na verdade, está na seriedade ali do Executivo? Olha, eu acho que nós estamos diante de um problema complexo. Primeiro, dizer que existe um poder econômico, o sistema de transporte público, ele tem um poder econômico que é respeitável, né? Então, primeiro entender isso, entender que isso significa a relação o poder econômico, de alguma forma, está influenciando para que as coisas continuem desse jeito. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Eu acredito o seguinte, que eu não acredito em varinha de condão, eu não acredito em mágica. Isso, para mim, era na minha infância. Hoje em dia, eu acredito no trabalho humano. Então, a realidade ela é assim, mas é uma realidade socialmente construída. O que quer dizer isso? Quer dizer que socialmente se pode transformar. Então, existe no momento agora elementos que podem, digamos assim, impulsionar uma mudança. E para a gente, o principal elemento é esse do abaixo-assinado. Da lei orgânica. Do abaixo-assinado, porque aí eu te digo assim, imagina 60 mil pessoas olhando pela primeira vez para a Câmara, dizendo para a Câmara: olha, para a gente essa CPI é importante.
Imagina isso. Porque... Eu acho que já seria mais uma mensagem dizendo, olha, vocês não fizeram, tá aqui, ó. Agora a gente mesmo vai tomar e vai fazer. Tá aqui, não precisa mais de apoio de ninguém. Tá aqui o necessário e vamos colocar a coisa para funcionar. Isso, Álvaro. E eu te digo mais o seguinte, de qualquer jeito, a Câmara Municipal é um instrumento da sociedade, criado pela sociedade para refletir as suas demandas, para ser sensível às suas demandas. E a nossa intenção é exatamente essa, ao colocar esse problema, de que a Câmara se volte para essa situação do transporte público. Aí você diz assim, não, mas uma CPI, a maioria das CPIs não dão em nada. Eu diria o seguinte, se você esperar de uma CPI que ela vai prender alguém, é errado isso, porque a CPI é um instrumento legislativo e não um instrumento do judiciário. Mas é exatamente isso, né? O que a gente, na verdade, vê e questiona é que, na verdade, as CPIs não é que elas não dão em nada, mas é que elas não apontam, de repente, soluções práticas, né? Quer dizer, que não vai resolver o problema, mas que pelo menos diga, olha, você tem que fazer isso, né? Quer dizer, que eu acho que é o papel de uma CPI. Claro. E aí a gente vai abrir mais uma CPI, depois mais uma, e o problema a gente sabe qual é. É preciso mudar todo o sistema. Aí a gente acabou de viver aí uma licitação e várias matérias que comprovam que na verdade são as mesmas empresas. É isso, Álvaro. Eu também concordo com você. Mas eu acho assim que o mínimo que uma CPI tem obrigação de dar é exatamente a ideia de procurar verificar qual é o papel da Câmara. O papel da Câmara é legislar. O papel da Câmara é fiscalizar. Então uma CPI, ela pode, no mínimo, questionar o próprio papel da Câmara enquanto fiscalizadora desse sistema e a própria legislação que a Câmara produz também em relação a esse sistema. Então eu acho, o pior dos cenários aí é a gente se acomodar com a coisa do jeito que está. Porque a população, Álvaro, a gente está indo em terminal, eu e o deputado Zé Ricardo agora vamos lá na Praça da Matriz coletar assinaturas. E o que a gente está lhe dizendo assim, olha, a população está indignada. Então o poder público não pode fazer de conta que não vê isso. Quer dizer, será que as pessoas estão querendo apostar até onde vai essa tolerância da nossa população? Eu espero que não. Não, e a gente espera realmente que as pessoas e o poder público, os vereadores e principalmente o poder executivo entenda que vai chegar um momento em que quando começar o quebra-quebra para valer, é lógico que ninguém incita isso, mas chega uma hora que é o limite do ser humano. Né? Você está ali, está indo para o seu trabalho, o ônibus prega. Uma vez, duas vezes. Na terceira vez você diz, pô, não aguento mais. Com certeza. Eu acho que a questão é mais ou menos por aí. Bom, vereador, a gente agradece a sua participação na Crítica.com. Está apoiada a iniciativa. Eu acho que o mais importante é a sociedade entender, você aí que está nos assistindo, entender e compreender que não dá para ficar parado diante do problema e que a gente precisa, na verdade, cada vez mais discutir isso e colocar em prática ações para fazer com que esse problema saia exatamente dessa situação que está, né? Está sempre voltando para as mesmas questões, que a gente consiga resolver isso de uma vez por todas. Te agradeço a sua participação aqui no Crítica.com. Eu é que agradeço, Álvaro, e ouvintes da Crítica.com, e também contamos com você que nos escuta para reproduzir essa ideia. Vamos transformar nossa indignação em pressão política, porque é na política que se resolve o problema coletivo. Então vamos usar esse instrumento para melhorar a cidade que nós temos. Contamos com você. Bom, e o Acrítica.com fica por aqui, e mais uma entrevista direto da redação. A gente volta numa próxima oportunidade. Acrítica.com